Olá, advogados, advogadas, candidatos à segunda fase da OAB. Hoje nós vamos aprender a otimizar o seu tempo. Eu vou contar para vocês como otimizar o seu tempo, como ganhar mais tempo na hora de estudar para a segunda fase da OAB, que está aí, né? Então eu vou mostrar para vocês 4 pontos importantes que você deve atentar e que vai facilitar a sua análise e o seu estudo para essa segunda fase que já está próxima. Então vamos lá? Então, já se inscreva aí no nosso canal, o Beabá da Advocacia. Eu sou Maria Edna e estou aqui para te ajudar, para que você consiga êxito aí e breve a gente estará juntos sendo advogados. Boa sorte e vamos lá! E o primeiro ponto que a gente vai observar aí é a ideia principal. E quando eu falo de ideia principal, do que eu estou falando? Eu estou falando da lei, eu estou falando da doutrina, eu estou falando da súmula, eu estou falando da jurisprudência. Principalmente a jurisprudência. A nossa prova, cai muito, ela cobra muita jurisprudência. Então, principalmente quando você estiver olhando, estiver estudando, estiver fazendo revisão desse texto, dessa parte do seu texto, o que é que você tem que fazer? Você tem que procurar simplificar essa informação de uma forma que ela seja inteligível para você, porque quem tem que interpretar, quem tem que entender naquele momento é você. Então precisa que ela seja inteligível, que ela seja compreensível. E vou dizer uma coisa, não existe fórmula mágica. Cada um tem o seu método, cada um tem o seu jeito. Esse método que eu estou passando para vocês é um método que eu apliquei comigo, que eu estudei e que eu consegui obter êxito em 5 concursos. Eu consegui ser aprovada em 5 concursos. Então é uma metodologia que eu tive a experiência, tá? Você pegou aquele texto, aquela doutrina que você vai estudar, que você está estudando ou que você está revendo, o que você vai fazer? Você vai tentar entender e simplificar. Você vai traduzir, você vai trazer aquilo para o que for a ideia principal. Então você chegou lá, você leu aquela lei, aí você vai nos pontos principais daquela lei e faz um destaque, faz um esquema, faz um resuminho, a forma que for melhor para você. Fez, mas tem que fazer, gente, do início ao fim. Resumo, tirar a ideia principal, não é você pegar um pedaço e não pegar o resto, não pegar o final. Tirar a ideia principal é você pegar o todo e de cada trecho você tirar essa ideia principal. E é essa ideia principal que vai ser armazenada, que vai ficar na sua memória. Quando você pegar a prova, você vai ter sobre aquele tema a ideia principal. Então você tem muita lei para poder, você tem muita matéria para você poder estudar. Você não vai dar conta de estudar tudo porque seu tempo é pouco. Então, numa leitura rápida, porque não é decorar. Já imaginou que as pessoas às vezes reclamam que estuda, decora e não consegue passar no concurso? É por isso, porque você está decorando. Quando você faz uma leitura e você tira a ideia principal para você poder entender aquilo, se torna muito mais fácil. E não é memorização, é entendimento, é compreensão. Por isso eu chamo isso sempre de análise. Então você vai tirar o ponto principal, você vai tirar a ideia principal daquilo ali, da doutrina, da jurisprudência, da lei. E depois dessa ideia principal, você vai fazer os seus tópicos da forma que você achar mais conveniente, né? Depois que você faz a ideia principal, você vai ter uma visão daquilo, você vai ter uma memória fotográfica daquela ideia principal. Entenderam? Então você não decorou, você não precisou decorar nada daquilo ali.
Você só entendeu e depois de entender, você retirou os pontos principais daquele tema e a partir dos pontos principais, gente, que é o segundo tópico que eu vou falar, você vai conseguir elaborar a partir daquela ideia, a partir daquele ponto. Então, está aí o primeiro ponto. Retire a ideia principal, os pontos principais. E aí sim, você anotou os pontos principais, você tirou os pontos mais importantes daquele texto, daquela doutrina, daquela lei. E aí, vamos pensar o seguinte. Vamos pegar como exemplo, vamos usar esse exemplo aqui nos pontos principais, que você está estudando a Lei Maria da Penha. Quando você está estudando a Lei Maria da Penha, você já imaginou por que essa biofarmacêutica criou essa lei? O porquê dessa lei, o porquê da Lei Maria da Penha? A Maria da Penha era uma biofarmacêutica que era agredida pelo marido. Então, durante 6 anos, ela sofreu muita agressão, até inclusive tentativa de homicídio. E aí, a gente começa a pensar, você já pegou a Lei Maria da Penha e você já tirou os pontos principais daquela lei, certo? Você já pulou o primeiro ponto, você já está na segunda etapa aí. Aí você vai pensar, mas por que a Maria da Penha criou essa lei? Então toda lei, toda legislação, toda doutrina tem um porquê, toda jurisprudência tem um estudo, tem uma análise ali, né? Quando se decide uma jurisprudência, essa jurisprudência foi discutida, houve uma análise para chegar nesse ponto. Então aí você vai pegar a Lei Maria da Penha e vai analisar que ela foi criada porque uma mulher sofria uma violência. Que violência era essa? Era uma violência em decorrência de uma convivência. Agora era qualquer convivência? Não. Era uma convivência dentro do lar. E quando você entende isso, você descobre qual é o objetivo principal dessa lei. Você entende o porquê dessa lei. E aí, quando você entende o porquê, se torna muito mais fácil. Se torna muito mais inteligível. É o segundo passo para você compreender. Você já tirou lá os pontos principais, mas você não sabia por que tinha sido criada essa lei. Quando você conhece a história, quando você sabe o porquê foi criada essa lei, você vai entender e vai ficar muito mais fácil de você fixar. Não decorar, mas fixar, tá? É entender porquê de cada lei, é entender para que serve cada princípio, para que o legislador criou, por exemplo, o princípio da legalidade. Por que foi criado o princípio da legalidade? Né? O princípio do direito administrativo, é um princípio constitucional. O nosso país é regido por essa lei. Por quê? Porque por essa lei não se pode fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude dela. A base aí é você entender por que foi criada a lei, os 5 princípios, por exemplo, né? Que eu tô falando aí do princípio da legalidade, mas você vai entender aí por que foi criado esse princípio. Porque o nosso país é um país legalista. E aí você entende. Quando você entende o porquê, você entende a jurisprudência, você entende a súmula. Tudo tem uma história, né? Tudo tem uma história por trás. E é lógico que você não vai ter tempo de ir lá buscar a história daquilo ali. Então, o que é que você faz? Busca entender por que aquela legislação foi criada, por que aquela doutrina foi criada, e aí você vai assimilar melhor. Esse é o nosso segundo ponto. O terceiro ponto, muito importante aí, é você aprender a contextualizar. Como é contextualizar? Vocês já imaginaram que muitas vezes na sala de aula, durante a faculdade, o professor está dando uma aula sobre um tema e normalmente aparece aquele colega que fala assim: "Ah,
professor, tem um tio meu que tem um caso assim. Ah, professor, eu conheço um caso assim. Já viram isso, né? Então, o que você vai fazer? Você vai contextualizar. Sempre procure contextualizar. Então a gente usa muito isso, contextualizar, associando a histórias reais ou a história de filmes. Os filmes, gente, trazem muito sobre isso. Muitos filmes aí que a gente tem, séries que trazem casos, que são casos possíveis de acontecer. Então, você pode pegar um caso de adoção, por exemplo. Você pode pegar um caso de divórcio e pegar um filme e associar a história do divórcio. E criar o hábito, depois que passar essa prova, quando você tiver um período de relaxamento aí, de descanso, é criar o hábito de assistir filmes que te ajudem nisso, que associem a legislação, principalmente a legislação brasileira, com a história dos filmes. Muitos filmes são baseados em histórias reais. É lógico que ali você tem que abstrair, né? Mas hoje tem uma infinidade de filmes que retratam muito o direito. Então, o que você faz? Você vai pegar um filme aí, por exemplo, o Luca, que é o filme da Pixar, que eu nem vi ainda, mas dizem que ele retrata muito a história de um adolescente, de um menino que foi adotado. E aí você pode pegar, mesmo que no filme não fale exatamente sobre o direito, mas você pode criar situações ali que associem com o direito para que você consiga entender. E você pode também contextualizar dentro de um caso real. A coisa mais fácil que tem é você memorizar quando você conhece uma história real. Então, sempre que possível, associe aquela situação a uma história real. É muito fácil associar isso quando se trata do direito do consumidor, por exemplo, porque é um direito muito recorrente. São fatos que acontecem sempre, são fatos muito simples. É muito fácil associar quando se trata do direito de família, e hoje o direito de família é muito amplo, então tem muita coisa que você pode associar aí e contextualizar. Então é interessante que você otimize o seu tempo desta forma, tentando contextualizar. Tudo isso é com base no entendimento. Então é para que você entenda, para que você compreenda, para que você analise, porque quando você analisa, você vai entender. E quando você entende, fica muito mais fácil. E uma das formas de você entender é você contextualizar. Então você já fez o seu esqueminha lá, você já entendeu por que a pessoa criou porquê daquela doutrina, porquê daquela lei, né? Porque o legislador pensou naquilo, e você vai entender. E aí você contextualiza. Então vamos pegar Maria da Penha. Eu, por exemplo, eu tenho uma contextualização muito interessante da Lei Maria da Penha, porque uma funcionária minha, há uns anos atrás, foi agredida pelo marido. E aí eu consigo, quando eu associo a história da minha funcionária com a história que ela viveu, eu consigo entender perfeitamente a legislação, o discorrer da legislação. Eu consigo entender por que de cada ponto ali, por que de cada artigo, por que de cada parágrafo e por que de cada inciso. Interessante é que você contextualize. Já comece a contextualizar, independentemente de que você esteja fazendo prova ou não esteja fazendo prova. Isso não serve só para o candidato à prova da OAB. Isso serve para qualquer concurseiro. Isso serve para qualquer aprendizado. Porque a advocacia, o que é a advocacia? A advocacia é prática. A advocacia, ela não está desvinculada na prática, porque o cliente, quando ele te procura, ele te traz um caso prático, um caso real, ele não te traz um caso hipotético. Então, tentem contextualizar sempre, todas as vezes que você puder. E o nosso último ponto aí, que inclusive eu já andei falando sobre ele algumas vezes,
é a questão de um método muito interessante que muita gente tem usado e que eu aplico também no meu estudo, no meu dia a dia, no meu trabalho, na hora de peticionar, porque ele é muito eficaz. A gente ouve muita gente falando: eu não consigo estudar, é muita coisa para tirar minha atenção. E aí vem o método Pomodoro. Esse método é uma metodologia em que você se conscientiza. Então é uma consciência que primeiro você absorve. Você se conscientiza de quê? De que aquele momento é seu. Aquele momento não é de mais ninguém. É para você dedicar a seu estudo. E como é isso? Dentro de 1 hora, você vai ter 45 minutos ininterruptos de estudo. Esses 45 minutos são da sua dedicação. Não importa se você tem 1 hora, 2, 3, 4 ou 10 horas por dia para estudar. O nosso interesse aqui, o nosso objetivo aqui é o quê? Que você consiga otimizar o seu tempo. Então, como você vai conseguir otimizar o seu tempo se você não dedica esse tempo para você? Se você não consegue absorver essa ideia de que esse tempo é seu? Então, você vai fazer o seguinte. Você vai avisar todas as pessoas interessadas do seu ambiente onde você convive. E aí você já avisa para você mesmo, né? Para você também, que você tem 1 hora para estudar. Dentro dessa 1 hora, você vai tirar 45 minutos para exclusivamente fazer o seu estudo. Então, nessa 1 hora, nesses 45 minutos, você vai fazer o quê? Você vai tirar os pontos principais, você vai entender a lei, você vai contextualizar. E aí, você vai dominar todo aquele conteúdo dentro daqueles 45 minutos. Então, você vai se propor a estudar aquele tema. Eu costumo fazer o seguinte, eu costumo pegar o edital, colocar todo o edital ali. Então, eu coloquei todo o edital ali e eu vou riscando o que eu já estudei. E aí, o que eu faço? Hoje eu tenho 4 horas de estudo. Então, vou para a minha primeira hora. Nessa minha primeira hora, eu vou estudar sobre nacionalidade. Então, eu tenho 45 minutos para estudar sobre nacionalidade. Nesses 45 minutos, gente, não tem celular. Nesses 45 minutos não tem mãe chamando, não tem pai chamando, não tem funcionário chamando, você não tem que dar atenção para ninguém. Esses 45 minutos são exclusivos para você. Terminou seus 45 minutos, o que é que você faz? Vai lá, faz seu lanche, atende quem você tiver que atender, dá os comandos que você tiver que dar, vai para o seu celular, olha o que você tiver que olhar, faz suas necessidades biológicas e volta dentro de 15 minutos. E aí você volta para o seu segundo tópico da sua relação. Porque você tem que entender também que esses 45 minutos não é para você protelar, não é para você ficar ali fazendo hora. Esses 45 minutos são para você efetivamente aproveitar, são para você estudar. Porque o que a gente ouve é as pessoas sempre falando assim: nossa, eu tô estudando, eu não tenho tempo para nada, não. Mas quando você vê desse estudo, muito pouco está sendo aproveitado. E o nosso objetivo aqui é que você aprenda a otimizar. E aí você vai para o seu segundo tópico. Foi para o seu segundo tópico, mais 45 minutos estudando aquele segundo tópico. Certo? Bom, estudou o segundo tópico? Vai fazer de novo o que você tiver que fazer. Vai dar atenção para quem você tiver que dar atenção. Por quê? Porque aí você vai conseguir dominar todo o seu edital por esse método Pomodoro.
Espero que vocês tenham gostado. Espero que realmente façam proveito disso, que tirem aí, absorvam aí o máximo do que vocês têm que estudar. Nesses 45 minutos, esses 45 minutos são os 45 minutos que você vai utilizar para aprender, para utilizar, para absorver o máximo possível. Então, você foi aí para o segundo tópico, pegou o segundo tópico, você tem mais 45 minutos para esse segundo tópico. E aí, vai lá, leia, tira as ideias principais, entenda, contextualize. Passou seus 45 minutos e você tem ali, eu aconselho sempre você deixar o seu caderninho, suas anotações, para que você, se você tiver tempo, você possa voltar lá. O objetivo é otimizar o máximo possível. Se você fizer isso, você vai se dar bem. Tenham certeza, eu estou falando isso com experiência. Então, boa sorte para vocês. Que vocês sejam iluminados, que vocês consigam realmente absorver, analisarem e tirar o maior proveito possível.